Boa noite, turma. Sejam todos bem-vindos à continuação da nossa aula de saúde e saneamento ambiental, aqui pela Unifatesc. Hoje nós temos alunos exclusivamente do curso de gestão ambiental. Bem-vindos, turma. Não sei como que está o clima aí para vocês, mas aqui no noroeste do Paraná está um frio de rachar mamona. Se vocês estiverem na região fria também, espero que estejam bem agasalhados, pelo menos. Bom, gente, vamos lá então. Na semana passada, na segunda-feira, nós tivemos um bate-papo aí a respeito de saúde e saneamento ambiental, em que eu trouxe para vocês alguns conceitos de saúde, alguns conceitos a respeito de saúde pública, de doenças, do saneamento ambiental e os seus pilares, quais são os papéis das esferas constituintes, das esferas políticas constituintes dentro da questão da saúde pública, e hoje nós estaremos continuando, então, os slides da aula passada, e ao final dessa aula nós tiraremos algumas dúvidas e faremos um grande apanhado do que foi visto até então. Vocês fiquem à vontade se tiverem alguma dúvida, se tiverem algo a comentar, algo a acrescentar durante a aula, tá bom? A gente vai aí até aproximadamente mais 7 horas, hoje a aula vai ser curtinha, até porque a gente tem o nosso café com química. Então, acabando a aula, a gente vai para lá daí. Tá joia? Vamos lá então, turma. Na aula passada, nós paramos nesse slide aqui, onde eu ia começar a abordar junto a vocês a relação que existe entre a saúde mental e a poluição ambiental. Nós temos aí, já até tinha abordado a questão de algumas das catástrofes ambientais, que essas catástrofes nem sempre são de consequência unicamente da natureza, mas geralmente tem uma grande influência da mão do homem na decorrência dessas catástrofes, e que, por consequência disso, as comunidades têm sua saúde ameaçada através daqueles malefícios que essas catástrofes trouxeram consigo. Um exemplo disso, e no caso de um desmoronamento, como a gente tem aqui na imagem à direita, ali embaixo, no caso de uma situação como essa, o que nós temos? Nós temos ali uma incidência de lama muito alta, com a ocorrência de poças de água também. Com isso, nós temos um ambiente propício ao desenvolvimento de mosquitos, de bactérias, de vírus, aos quais a comunidade fica consequentemente sujeita a essas infestações. Então, uma das formas de nós combatermos, ou melhor, uma das formas de nós promovermos a saúde pública é através da saúde ambiental. Hancock ele trouxe um conceito bem interessante a respeito de saúde mental, em que trata das relações entre saúde, incluindo seus fatores sociais, e o meio ambiente e a economia. Nesse modelo, para que a economia fosse ambientalmente sustentável, seria necessário que a atividade econômica não utilizasse recursos renováveis, como plantas, animais e solo, além dos seus limites de renovação ou de recomposição. Esse é um dos princípios básicos, um dos pilares da sustentabilidade. Não consumir mais do que a natureza consegue regenerar nos seus ciclos vitais. Que nessa forma de utilização, nessa forma de comportamento, baseia-se o princípio da sustentabilidade. Né, em que, continuando, ainda Hancock diz que o homem não deveria poluir o ar e os ecossistemas terrestres e aquáticos de tal forma que não pudesse se recompor, nem poderia perturbar ou desequilibrar a atmosfera ou outros ciclos e sistemas naturais, até onde os atributos dos ecossistemas estivessem comprometidos. Então, mais uma vez, aquele conceito de sustentabilidade, né? Não consumir mais do que o sistema consegue repor naturalmente. Ainda acerca da poluição ambiental,
dentro de um ponto de vista ecológico, a poluição ela é definida como qualquer alteração da composição e das características do meio que cause perturbações nos ecossistemas ou ainda como uma interferência danosa nos processos de transmissão de energia. Então, nós temos aqui 2 pontos definindo a poluição ambiental, então. Primeiramente, através das perturbações no sistema, que vai originar um desequilíbrio, e, em segundo ponto, uma interferência danosa nos processos de transmissão de energia. Quando o autor coloca essa questão, que foi retirada da apostila de vocês, inclusive, quando o autor coloca essa questão de interferência danosa nos processos de transmissão de energia, ele não está se referindo diretamente à energia elétrica, ou à energia eólica, ou à energia a partir de combustíveis. Ele está falando de processos de transmissão de energia, como, por exemplo, dentro de uma cadeia alimentar, tá? Em que a energia que ela é produzida e armazenada na planta, ela é transferida para o seu predador, que desse predador absorve esses componentes que estavam naquela planta, e o predador do predador, por sua vez, absorve a energia que foi acumulada na planta e no predador primário ali, e assim por diante. É nesse conceito de transmissão de energia que está sendo falado aqui. Existe uma lei, a lei número 6.938, do ano de 1981, do CONAMA. CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que se preocupa com a política nacional do meio ambiente. O CONAMA ele tem como foco esse acompanhamento e a promoção de estudos e de análises que venham a ir a fornecer instrumentos de resiliência, fornecer instrumentos aí de recuperação e de cuidado com o meio ambiente de uma forma geral. Segundo, então, o CONAMA, e essa lei que foi citada, poluidor seria uma pessoa física ou jurídica de direito público ou privado responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Essa é uma forma bastante ampla de você definir quem seria um poluidor, né? Ou qual seria o papel do poluidor, quem se encaixaria nessa descrição. Que se nós levarmos aí a última esfera, ela acaba enquadrando toda a sociedade. Então, a mudança necessária para se promover a saúde pública de uma maneira geral é justamente envolvendo a sociedade e criando mecanismos que permitam a essa sociedade aprender e apreender com seus erros, de maneira a promover uma preservação ambiental e um cuidado maior desse mesmo meio ambiente. Nesse aspecto, então, nós temos algumas medidas mitigadoras, algumas medidas que podem diminuir aí o efeito da poluição sobre os seres vivos. Uma medida primeiramente apontada é justamente o combate à poluição, diminuir os níveis de poluição, tanto poluição de águas, ar e terras, né, já que o efeito dessa poluição está diretamente vinculada à qualidade de vida e à saúde pública. Uma outra medida, então, que poderia ser adotada para mitigar os efeitos da poluição seria despertar, então, uma reação do público, e quando essa reação se torna importante, aparece no sistema a formulação de legislação específica, ou se no caso já existe uma, cresce a pressão para torná-la mais rigorosa. Nesse ponto, então, está sendo feito um panorama, uma alusão à constituição de leis e à aplicabilidade dessas leis, visando
justamente a diminuição ou o combate a esses sistemas poluidores. E por terceiro, colocado pelo autor, um terceiro mecanismo, então, seria vincular aos processos de produção, visto que os processos de produção são os grandes poluidores do meio ambiente e, geralmente, eles têm uma justificativa que alegam de que eles podem fazer isso porque estão produzindo, que estão gerando renda e riquezas para o país. Logo, é justificável essa poluição a partir da sua produção. Mas aí nós voltamos ao quesito anterior, que fala a respeito das leis e da aplicabilidade dessas leis, em que eu disse que, de uma maneira geral, todos nós estamos envolvidos, e esse todos nós também envolve os produtores, ou os responsáveis pelos meios de produção também. Aqui, então, nós temos uma pequena lista dos principais meios de mitigação das doenças provocadas por alterações ambientais. Então, no slide passado, nós tivemos umas propostas de mitigação da poluição, de uma maneira geral. Agora, nós temos aqui algumas propostas para as doenças que são decorrentes desses ambientes, então, poluídos. Sendo a saúde e o bem-estar da população, a fauna e flora, a qualidade do solo, das águas e do ar, os interesses de proteção à natureza e paisagem, a ordenação territorial e o planejamento regional e urbano, a segurança e a ordem pública, as atividades econômicas têm relação direta com o equilíbrio ambiental. Todos esses pontos que foram citados aqui têm relação direta com o equilíbrio ambiental. A poluição da água causa diversos problemas de saúde, principalmente gastrointestinais, como o surgimento de diarreias. Além disso, podemos citar a cólera, a hepatite a giardíase e a febre tifoide. Então, só a água ela pode ser veículo para inúmeras doenças. A poluição atmosférica também afeta diretamente a saúde, causando danos principalmente no nosso sistema respiratório. A poluição do ar está relacionada com o aumento dos casos de asma, bronquite e câncer de pulmão. O pessoal que vive nas grandes cidades está bastante sujeito a esse tipo de poluição, infelizmente. Ainda, o desmatamento, a introdução de novas espécies e várias outras ações podem colocar em risco a saúde da população. Isto ocorre porque, ao desmatar, estamos destruindo o habitat de várias espécies que passam a procurar abrigo e comida nas áreas habitadas pelo homem. Entre esses animais podem ser encontrados vetores de doenças, como certos mosquitos. Mais uma vez, a gente, ao destruirmos áreas florestais, ao derrubarmos áreas florestais, aqueles seres que conseguem escapar dessa destruição, eles têm que ir para algum lugar. Se não tem uma área verde próxima, eles acabam indo parar nas cidades. E com eles, todos os vetores de doenças que podem ser carregados juntos também vão ser transportados para o meio urbano. Como no meio urbano a gente não tem os predadores que existiam naquele habitat de onde saiu esse animal, ou esse inseto, enfim. Como nós não temos os predadores específicos para essas espécies, o que nós vamos ter, então? Nós vamos ter um desequilíbrio dessas comunidades de mosquitos dessas outras espécies que fugiram da floresta. Poderíamos ter um desequilíbrio na quantidade desses animais, na falta de predadores, aumenta a população, com o aumento da população aumenta também o caso de doenças. E isso sem citar o que nós perdemos de conhecimento, ao derrubar florestas. Concluindo, então, dessa forma, é possível observar que a melhor maneira de mitigar doenças por alterações ambientais é exatamente buscando o mecanismo de preservação dos recursos naturais, preservando a biodiversidade,
oferecendo infraestrutura como esgoto e água tratada à população. Então, resumindo, vocês podem ver que a preservação dos recursos naturais e do meio ambiente é a principal ferramenta que nós temos para evitar grandes problemas pandêmicos aí, ou grandes problemas de saúde a nível não pessoal, mas a nível social também. Pessoal que está chegando, mandando boa noite a todos, sejam bem-vindos. Se tiverem perguntas ou observações, fiquem à vontade para apresentá-las, tá? Agora, então, quais seriam as principais doenças veiculadas por água, ar, alimentos e animais? As formas de transmissão das doenças por meio da água são tomando água contaminada, ingerindo alimentos contaminados pela água, ou ainda tomar banho ou praticar esportes em locais onde a água contém parasitas. Segundo o Ministério da Saúde, em 2010, cerca de 85% das doenças conhecidas são de veiculação hídrica ou alimentar. Isso é um índice enorme, turma, sabe? Assim, por aí vocês podem perceber a importância que a água tratada tem na constituição de uma saúde pública. Dentre essas doenças, né, que foram de veiculação hídrica, as principais que nós temos são a hepatite A, giardíase através da giardia, amebíase ou desinteria amebiana. Essa desinteria ela é agressivíssima, o cólera, ascaridíase ou lombriga. Já as relacionadas ao contato direto com a água contaminada são esquistossomose e leptospirose, causada por urina de rato contaminada. Estão relacionados à água ou a alimentos contaminados de qualquer forma. Ainda como exemplo de doenças transmitidas por vetores e que se relacionam com a água, podemos citar a malária, a zika, a chikungunya e a dengue, que são terríveis essas daí. Essas doenças, elas não são veiculadas necessariamente através da água, mas o seu vetor, que é o pernilongo, o Aedes aegypti, parte do seu ciclo de vida passa pela água. Então, se tivermos um cuidado com a água nesse aspecto, você consegue diminuir ou eliminar os casos dessas doenças com um cuidado simples, mas desde que sejam comuns ou comungados por todos. A contaminação dos alimentos pode ocorrer de duas formas, como contaminação extrínseca e intrínseca, né? Assim como nós temos os meios de doenças endógenos e exógenos, nós temos as formas de contaminação extrínsecas e intrínsecas. Extrínsecas fora, intrínsecas dentro. Qualidades intrínsecas, então, dos alimentos, que podem ser afetadas e, consequentemente, levar a um quadro de doença. Nós podemos ter aí micro-organismos, nós podemos ter alterações físico-químicas nesse alimento, valor nutritivo, confiança na marca e dados ambientais. Esses pontos são intrínsecos aos alimentos. Por quê? Porque eles, de certa forma, compõem esse alimento. Né? A microbiota de uma fruta, a microbiota de um determinado vegetal faz parte daquele vegetal também. Os seus aspectos físico-químicos, eles podem sofrer alteração mediante o uso de insumos, como, por exemplo, venenos e outros defensivos agrícolas.
e assim por diante. Uma outra coisa, então, um outro aspecto que interfere na qualidade dos alimentos também são as qualidades extrínsecas, que inclui preço, aparência, cor, tamanho e formato. Esses são caracteres relacionados a qualidades extrínsecas, que estão por fora daquele alimento e que a gente pode visualizar ali e tocar. Quanto à poluição do ar, então nós vimos aí até agora da água, alimentos, vamos para o ar agora então. Quanto à poluição do ar ou poluição atmosférica, Gouveia diz que é uma das principais preocupações ambientais da atualidade. Os gases tóxicos produzidos por automóveis, incêndios, indústrias e outros meios acabam afetando também a saúde, levando ao surgimento de doenças que podem ser causadas pela poluição. Para Gouveia, as principais doenças relacionadas à poluição atmosférica são câncer de pulmão, asma, rinite, bronquite, Alzheimer e Parkinson são doenças que podem ser causadas pela poluição, e esse é um ponto que vale a gente parar um pouquinho para discutir, porque são doenças neurológicas, de origem neurológicas, neurodegenerativas, e que podem ser evitadas através da convivência ou da vivência em um ambiente não poluído. E ainda a doença pulmonar obstrutiva crônica. A inalação ao longo prazo de partículas de metais poluentes e tóxicos, como mercúrio, cádmio, compostos de chumbo, pode também dar origem a distúrbios de ansiedade e doenças como Alzheimer e Parkinson. Então, vocês podem perceber que as consequências da poluição, as consequências da poluição na saúde humana, elas vão além daquelas doenças mais simples que a gente imaginava, né? Que é lombriga, que é um bicho geográfico, né? Uma bronquite. Nós temos aí uma série de doenças muito complicadas e complexas que podem estar acometendo a nossa espécie se nos sujeitarmos à poluição que pode ocasioná-las, seja via água, via alimento ou via ar. Bom, gente, para já caminhando já para o final, durante esse estudo de vocês, né, durante essa disciplina que vocês tiveram, foram citadas várias legislações e resoluções que poderiam ser consultadas para ter um melhor entendimento sobre crises ambientais, resíduos sólidos, responsabilidade compartilhada, recursos hídricos e outros. Importante ressaltar que a legislação existe para que possamos cumpri-la, porém é obrigação, enquanto gestor, sempre procurar implantar um sistema de gestão ambiental que faça com que a empresa possa ser mais, estar à frente e não apenas cumprir os créditos determinados pela legislação. Dar um segundinho para que vocês absorvam essa frase, porque ela é importantíssima. O artigo 225 da Constituição relata que todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Assim como a educação é direito de todos e do Estado, o meio ambiente ecologicamente equilibrado também é uma obrigação do poder público e da sociedade. Então, para finalizar, eu quero lembrar que para termos um mundo melhor, uma situação ambiental melhor, cabe a todos
É obrigação dos governantes, sim, mas a gente precisa fazer a nossa parte, ficando claro que só tem sombra e água fresca quem planta a árvore e cuida da água. Entretanto, para termos um sistema ambiental melhor, é função ou obrigação de todos, do poder público e da coletividade, e você está incluso nesse contexto. Assim, faça a sua parte. Assim, façamos nossa parte. Turma, a nossa aula termina aqui. Agora estou à disposição para perguntas, observações que vocês quiserem participar, se vocês quiserem falar alguma coisa, ou se quiserem que eu dê mais uma revisada no que foi passado na aula passada também, é só vocês se manifestarem. Eu que agradeço, turma. Eu que agradeço. Se tiverem alguma dúvida, eu vou deixar meu e-mail aqui para vocês. Caso algum de vocês ainda não o tenha e tem alguma dúvida que precise de mim, gente, vocês podem estar me procurando sem problema nenhum, que eu os atenderei com o maior prazer. É esse e-mail que está aqui na tela. Vocês podem ficar à vontade aí para estar me buscando quando for preciso. Ok, então, turma. Então, acho que é isso. Eu desejo, então, uma boa noite a todos. Não se esqueçam que daqui a pouco nós temos o nosso Café com Química. Café com Química, perdão. Café com Química era de quando eu fazia a faculdade de Química ainda. Nós teremos a Quinta com Café e a gente se encontra lá, então. Tá joia? Obrigado pela presença de vocês e tenham todos aí uma boa noite e um excelente final de semana, galera. Valeu. Beijo no coração de vocês.